Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra do Senhor. Hoje é interessante como o louvor, aí depois vem o Gustavo com a palavra, realmente falando sobre essa maravilhosa graça do Senhor, tudo aquilo que nos alcança por sermos escolhidos, chamados e por ouvirmos, né, a voz do Senhor Jesus. Então abra sua Bíblia. Paulo escrevendo aos Efésios. Paulo, quando ele escreve uma carta aos Efésios, no capítulo 1. Aleluia. Pode procurar, que a gente espera que Eu sempre gostei, não sei, né? Eu sempre gostei de acompanhar a leitura, né? Mesmo quando não pregava, eu gostava muito de acompanhar a leitura. Então, sempre sei que tem os irmãos que gostam de acompanhar a leitura. Amém? Então, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Efésios é uma carta muito linda, né? O que nós temos que entender aqui é o que nós entendemos por sermos abençoados, né? E essa carta aqui, quando eu falei que essa carta é uma carta muito linda, né? Essa carta aqui ela é entendida pelos teólogos renomados como a carta do terceiro céu. E se a gente for trazer para a linguagem mais poética, né? É como se a gente penetrasse nas regiões celestiais quando nós lemos Efésios. Então é sempre bom a gente saber disso, por isso que é interessante quando você for ler algum texto da Bíblia, um capítulo, um livro, você procurar saber como foi escrito, qual a intenção do autor, porque quando você lê, você entra, né, na história, você começa a compreender o lado espiritual do que como foi escrito o texto, né? Então Paulo ele escreve essa carta quando ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, né, que ele poderia
Ele só não poderia sair dali, mas ele poderia receber visitas, ele poderia escrever. Então, e foi ali, nesse momento de prisão em Roma, anos 51 a 62 depois de Cristo, que ele escreve essa carta aos Efésios. Então, veja que essa plenitude, essa grandeza, essa extraordinária carta que ele escreve no momento de prisão. E a gente, muitas vezes, pensa que no momento da dificuldade, a gente não tem nada para falar, nada para pensar. Se nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, Deus ele nos enche, por isso que eu falei da sua glória, da sua plenitude, ele começa a nos encher daquilo que é dele. Aquilo que é dele começa a vir para o nosso espírito. Quando, principalmente, em meio às lutas, nós exaltamos e glorificamos o nome dele. Amém? Então, nós vamos trazer uma aplicação para nós nessa carta. E, como eu disse para vocês, nós temos que entender, assim, o que nós sabemos, o que nós trazemos para nós a respeito de bênçãos, né? Quando nós falamos de bênçãos, o que a gente entende por bênção? Lógico, como ser humano frio e calculista, quando nós falamos de bênção, nós queremos coisas materiais, isso é lógico, aquilo que vai fazer com a nossa vida seja mais fácil, os nossos dias sejam mais fáceis. A gente procura a questão material, e a gente pode sonhar com coisas materiais, você pode desejar coisas materiais, mas que isso não substitua, em primeiro lugar, a presença de Deus. Isso tem que ser muito claro. O que Paulo está dizendo aqui, e ele, quando você lê a carta em Efésios, e você aprende, que você vai ver que todas essas bênçãos materiais, ela fica em segundo plano. Quando nós entendemos qual é a bênção, né? Uma bênção que não se perde, porque a gente recebe bênçãos e pode se perder, mas essa bênção que vem do céu, isso a gente não perde, né? Então vamos entrar aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios. No versículo 1 e no versículo 2, nós temos aqui uma saudação. Paulo, aqui ele faz uma saudação à igreja, e ele faz a abertura, né? Quando ele diz assim, Paulo, ele mesmo falando dele, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então nós entendemos que através dos feitos de Paulo, nós podemos ver a transformação desse homem, o que Deus pode realizar na nossa vida. E aí nesses 2 versículos eu fiquei pensando, falei, que interessante, né? Como alguém, né, que não tinha nada a ver, a gente pode dizer, com o mundo cristão da época, se torna um homem tão temente a Deus, um homem que fez tantas coisas pela igreja, né? Então, o que nós vemos aqui nesse primeiro versículo, que Paulo, e assim que nós devemos entender e agarrar realmente, quando nós temos um chamado de Deus. Paulo, ele entendeu muito bem o seu chamado. E por isso ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. É interessante que em nenhum momento, quando ele fala assim, ele diz assim, antes de eu seguir a Jesus, ou entregar minha vida ao Senhor Jesus, né, eu não tinha vontade nenhuma de ser cristão. E talvez todos nós aqui, que estamos aqui, ou a grande maioria, algum tempo atrás, antes de estar sentado no banco da igreja, falava assim, eu jamais serei cristão. Então, pela sua vontade, você jamais estaria aqui sentado ouvindo a palavra. Mas o encontro, o momento em que Cristo olha para mim e olha para você e fala assim, chega de viver nessa vida miserável. Eu quero que você viva uma vida em plenitude nos meus caminhos. E aí Paulo entende isso. E é interessante essa frase dele. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele fez o que eu sou. Eu sou hoje porque Cristo fez em mim. Né? Muito interessante. Ele continua. Aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Veja que interessante. Ele chama aquele povo, ele poderia falar assim, aos irmãos que estão em Éfeso.
ao grande povo de Deus que está em Éfeso, mas ele diz assim, aos santos fiéis que estão em Éfeso. Então aqui, que reputação excelente aos Efésios, quando Paulo chama eles de santo. Porque o que é santo? Nós entendemos muitas vezes, na nossa, desculpa o perdão da palavra, na nossa ignorância antes de conhecer a Jesus, que santo é aquilo que a gente tinha em casa, ou né, as pessoas hoje, algumas pessoas têm, né, aí fora, aquela peça de barro, onde ela pede intercessão, onde é que dobra o seu joelho, por aquela escultura, né, de barro, de madeira. Mas a palavra nos ensina que ser santo, a palavra santo significa tudo aquilo ou alguém que é separado por Deus. Logo, nós que temos Cristo em nosso coração, que tivemos o mesmo encontro que Paulo teve e nós decidimos andar com Cristo, é nesse momento que nós nos tornamos santos, porque o Senhor nos separa para andarmos com Ele. O Senhor nos separa para que a gente possa cumprir o nosso chamado nele. Então eu posso dizer aqui, bom dia aos santos da igreja Manaí. Amém? Porque todos nós somos chamados e separados para uma grande obra no Senhor Jesus. Então, ele fala essa expressão, tanto é que Pedro, né, na sua primeira carta, lá no capítulo, não lembro, acho que é o primeiro, versículo 14, 16, é assim, ó, como filhos obedientes, não se deixem mudar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Veja que então o Senhor nos separa. Então, se você é separado, você é obediente ao Senhor, você é santo, né? Então, veja a responsabilidade que nós carregamos quando nós levamos o nome de Cristo. Quando você abre a sua boca e fala assim, eu sou de Jesus, eu sou cristão. Veja a responsabilidade. Você está dizendo, eu sou separado. E quando nós entendemos essa palavra separado, é separado de tudo. De tudo, né? Então vamos lá. No versículo 3, aí o Paulo começa a escrever realmente a carta, endereçada realmente aos Efésios, ele começa dizendo, bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Veja que Paulo aqui, ele inicia o versículo exaltando o nome do Senhor. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então essa exaltação, e Paulo está querendo dizer, fala assim, Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por todas as bênçãos, por tudo, autoridade, direito e tudo aquilo que o Senhor tem no céu, que o Senhor tem compartilhado com cada um de nós. Então as bênçãos espirituais colocadas por Deus nas regiões celestiais estão disponíveis a nós. E a gente vai entender isso porque nós somos filhos. Agora, que seja muito claro o que nós estamos falando. Aqueles que realmente são separados. Porque assim, porque eu gosto de bater nessa tecla? Porque para que a gente faça uma auto-reflexão de que cristão que nós estamos sendo. A gente sempre fala nessa igreja, maturidade, o que a gente quer que vocês sejam crentes maduros, para que o primeiro vento que venha, vocês não se desviem. Então a gente insiste nessa questão de a gente entender, né, essa autoridade que é derramada sobre nós. Então no Antigo Testamento, o Senhor lá em Levítico, o Deuteronômio capítulo 28,
a gente vê que o Senhor abençoava o povo materialmente falando, porque eles obedeciam. E eles não tinham essa ação do Espírito Santo sobre eles. Então eles obedeciam ao Senhor e o Senhor abençoava eles materialmente falando. Hoje, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua redenção, hoje Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Veja, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Preste atenção. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, as bênçãos que o Senhor tem para nós hoje, as que são realmente valiosas, são as que vêm do céu. E a gente tem que entender isso. Então, a pessoa não salva, ela se interessa por quê? Pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais do mundo, mas a vida do cristão, a nossa vida, ela gira em torno do céu, das coisas do céu, não é verdade? Então, olha lá, Filipenses 3:20, fala assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa pátria não é aqui, porque nós desejamos coisas desse mundo se nós não somos daqui. A palavra diz, nós somos cidadãos do céu. Lucas 10:20 vai dizer assim, contudo, alegrem-se, não com as coisas terrenas, não porque, não está aqui, mas eu que coloquei, contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O Senhor estava dizendo para os discípulos aqui, depois que eles voltam de uma viagem, e eles têm experiências tremendas, eles oram, pessoas são curadas, pessoas são libertas, e eles chegam falando, se exaltando, o Senhor fala para ele, olha, não se exaltem por isso, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, porque vocês têm a salvação. Então vejam que as coisas que vêm do alto, essas bênçãos, elas são reais, né? Colossenses 3, a parte B do versículo 1 diz, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós temos um Pai que zela por nós, nós temos um Pai que cuida de nós, então nós não somos daqui. Aleluia, nosso nome já está escrito no livro da vida, o nosso lugar está garantido, porque nós temos um Pai que zela por nós. Aleluia, em tudo isso eu posso dizer, como nós somos especiais. Como nós somos especiais. Aleluia, que privilégio que nós temos. E seguindo no capítulo 4, a palavra, Paulo diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu. Paulo está dizendo aqui que nós somos salvos não pelas nossas obras ou porque nós não merecemos. Nós somos salvos porque um dia Ele nos escolheu. E deixa eu falar uma coisa, essa escolha é para todos. O Senhor, o desejo do Senhor é que todos se salvem. A oportunidade é dada a todos, mas nem todos desejam ser salvos. Nem todos continuam a caminhada ou perseveram até o fim. Então não há possibilidade nenhuma de ninguém se orgulhar pela salvação. Eu não posso dizer aqui e falar assim, olha irmãos, sabe que eu já prego há tantos anos e eu já salvei, olha, nem perdi a conta de quantas pessoas eu já salvei. Eu não salvo ninguém, eu sou um pecador, quem salva é Jesus.
Tem muitas pessoas levando crédito, né? Querendo dar crédito pela salvação. Quando você pregar para uma pessoa e essa pessoa entregar a vida dela para Jesus, glorifique ao nome do Senhor. Fique alegre, porque você foi um instrumento na mão de Deus. Porque não foi você que morreu na cruz, não foi apóstolo, não foi outro bispo, não foi pastor que morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz. O crédito da salvação é dele. Esse crédito não pode ser transferido para ninguém. Quando você ouvir alguém falar assim, olha, essa pessoa foi salva porque eu falei, essa pessoa foi salva porque eu fiz, cuidado. Agora, se você ouvir a pessoa falar assim, olha, aquela pessoa foi salva porque o Senhor, na sua misericórdia, me usou como instrumento, aí sim. Nós temos que reconhecer que toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Eu não levo glória nenhuma, porque eu não sou merecedor de nada. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje. Mas um dia, assim como ele olhou para aqueles discípulos, assim como ele olhou para Paulo, ele olhou para mim e olhou para você, e falou assim, vem ao meu encontro. E aquela palavra alcançou o nosso coração, e nós nos rendemos a ele, e hoje nós estamos aqui para receber as bênçãos que ele tem preparado para nós, que vem do céu. Porque as bênçãos que estão aqui no mundo, a gente corre atrás e consegue. Aí você corre, consegue, depois você nem dá mais valor. Mas as bênçãos que vêm do céu, essas são aquelas que é cravada, passando no nosso coração, na nossa mente, que faz a gente caminhar, andar todos os dias e crer que se algo difícil, o Senhor vai entrar com providência. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No versículo 5, versículo 6, ele diz assim, e o amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Oh, meu Deus. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. No seu amor infinito, Deus nos adotou como próprios filhos. Olha que interessante. O casal, a gente fala assim, né? O casal fica grávido, nasce a criança, que amor, né? Que carinho, gostoso, né? Poder ter o filho, a filha perto, né? Agora, quando uma pessoa, um casal, ele se levanta e fala assim, e vai para uma instituição onde tem várias crianças órfãos, e olha para aquela criança, e os olhos, e aquela pessoa decide adotar essa criança, há um amor ali que excede, porque não é dela, ela não gerou. Então ela se desprende de um amor tão grande por aquela criança, não é verdade? Se desprende de um amor tão grande que parece que aquela criança parece fazer parte da própria carne ali, né? Parece que está grudado assim. Então, veja que esse amor que o Senhor teve por nós é algo sobrenatural. Porque o Senhor, ele fez o povo dele. Mas e agora, pela misericórdia e pela morte do seu filho, ele nos adota como filhos. Nós estávamos desgarrados pelo mundo, órfãos. Nós estávamos órfãos, estão entendendo? Mas o Senhor um dia falou assim, eu vou te adotar, porque eu quero você como meu filho, como minha filha. E é por isso que a gente vai criando uma maturidade, e a gente assim, muitas vezes pega pessoas que estão dentro da igreja já, e muitas vezes cabisbaixa, porque alguém feriu, porque alguém...
Gente, nós temos que entender que nós temos um Deus tão grande e que em nenhum momento Ele te abandona, porque um dia Ele foi lá onde você estava chorando, depressivo, depressiva, e falou assim: vem para o meu lado, vem para junto de mim, que eu jamais vou te abandonar. Aleluia! Entenda isso. Olha só, Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Somos herdeiros, e é por isso que as bênçãos que o Senhor fala aqui, que as bênçãos dos céus, nós temos direito. O que nós precisamos é o quê? Tomar posse dessa bênção. Declare sobre a sua vida: Senhor, eu tomo posse de todas as bênçãos das regiões celestiais sobre a minha vida. Tem coisas que nós não tomamos posse, tem coisas que é nossa por direito e nós abrimos mão. Meus irmãos, o Senhor tem bênçãos das regiões celestiais para você. Basta você pedir para que Ele abra os seus olhos espirituais e você coloque na sua oração: Senhor, eu quero tomar posse de tudo aquilo que é meu de direito, porque o Senhor me fez herdeiro das suas promessas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Glória a Deus. Versículo 7, versículo 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, que de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A morte de Jesus aponta para duas verdades maravilhosas: a redenção e o perdão, através da morte do Senhor Jesus. A redenção era o quê? Era um preço pago pela liberdade dos escravos. Levíticos 25 você encontra. Então, que a redenção era algo que era pago pelos escravos. Nós éramos escravos do pecado. Mas um dia, o Senhor pagou um preço. Veja que aqui é interessante, que é como se fosse assim, ó. Vamos imaginar a cena: todos nós escravos, presos, na mão de alguns senhores. E ali a gente tinha um preço, e o Senhor Jesus, Ele chega, o próprio Deus, Ele chega, e com a morte de Jesus Cristo, Ele paga, e pega cada um de nós e leva para a sua casa. Quando Ele chega na sua casa, Ele nos dá a carta e fala assim: agora vocês estão livres. Nós somos livres em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfante sobre eles na cruz. Nós tínhamos um escrito de dívida, e nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Mas um dia o Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele pegou o seu Filho, o seu único Filho, e nos deu como pagamento para que a gente saísse da escravidão. Você é livre. Você é livre. Nenhum mal dessa terra, nenhum pecado dessa terra vai te alcançar mais, porque você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para dizer não para as coisas que são ruins desse mundo. Nós somos livres em Cristo. Não tenha vergonha de dizer que você não compactua com algumas situações, porque a sua vida foi comprada por um alto preço. Amém? Glória a Deus.
Versículo 9, versículo 10, diz assim a palavra: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o plano de Deus, através de Jesus Cristo, era juntar judeus e gentios. A salvação é para todos. Filipenses, capítulo 2, 10, 11, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é interessante que veja que confirma que o Senhor, que Jesus, ele morre por todos, e mesmo aqueles que não aceitam Jesus como Salvador, e são muitos, a palavra diz que um dia todo joelho se dobrará, para que o nome dele seja exaltado. É interessante porque a gente às vezes pensa, você vê uma pessoa usando o nome de Jesus, principalmente nessa época de eleição, que você vê de gente usando o nome de Jesus para se promover. E essas pessoas não estão nem aí para a igreja ou para Cristo. E a gente vê tanta atrocidade nesse mundo, e as pessoas zombam de igreja, zombam da palavra, mas o próprio Senhor garante que um dia todos eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para nós, um grande dia, mas para aqueles, um terrível dia. Aleluia. Por isso que a gente tem que orar pedindo misericórdia do Senhor por essas vidas. Porque um dia todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 11, a palavra diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Não existe essa questão de uma vez salvo, sempre salvo. Porque isso nos leva a um evangelho muito raso, o evangelho leviano. Porque as pessoas acham que aceitam Jesus e depois pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Porque essa doutrina de que uma vez salvo, sempre salvo, ela é muito perigosa, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Então nós temos que entender o seguinte, que a palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E nós temos que levar muito a sério a nossa salvação. Porque tem muitos que entraram na igreja, ouviram a palavra de Deus, ficaram na igreja e hoje estão fora. E é muito mais difícil você trazer alguém que saiu da igreja e trazer ele de volta do que você falar a palavra de Deus para uma pessoa que nunca ouviu e ela se converte com muito mais facilidade. Então nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele nos escolheu mesmo antes da gente nascer. Porque o Senhor, ele já tinha um plano eterno. O Senhor é antes de todas as coisas. Ele é depois de todas as coisas. Mas isso não garante, senão nós vamos colocar Deus aonde? Então, eu aceito a Jesus, eu estou na casa dele, então se ele não me predestinou, se eu não sou escolhido, mesmo assim eu sou perdido? Que negócio é esse? É meio estranho isso. O Senhor chama a todos. E aqueles que ouvem a sua voz e obedecem, esses terão a vida eterna, na glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos,
As nossas bênçãos, aquilo que nós recebemos de Deus, elas são muito mais valiosas do que a que nós queremos nessa terra. As bênçãos dessa terra, você constrói, você luta, e você deve fazer isso, né? Com orientação, sabedoria diante de Deus, buscar o melhor para você, buscar o melhor da sua família, mas que isso não pode substituir as bênçãos celestiais. Porque aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente busca hoje, em coisas materiais, um dia vai ficar velho. Um dia vai se acabar, vai enferrujar. Mas aquilo que você constrói nas regiões celestiais, isso é eterno. Eu tava lembrando, quando eu estava fazendo aqui essa parte de coisas materiais, eu lembro, né, garoto com 18 anos, aí eu tive a oportunidade, né, de comprar o primeiro carro, né, pastor Wagner, né? Aí como eu trabalhava em autopeças, né, eu não tinha o carro, mas eu já tinha o rádio, já tinha volante, já tinha tudo no carro, mas não tinha o carro, estava profetizando, né? Até um dia que meu pai, ele me chamou, me ligou no serviço, falou assim, apareceu um carro aqui, vem aqui e tal. Aí eu fui, eu lembro, comprei meu primeiro carro, um Fusca Azul 77. Isso era em 80 mais ou menos. E eu falei assim, que carro bonito, né? E ali, todo final de semana encerava, e aquele carro de, vamos dizer assim, como o pessoal conhece, carro de boy, né? Todo tal. Mas acabou. Um dia ficou velho, enferrujou, né? Apareceu um negocinho aqui, outro ali. Nem sei se existe mais. Coisas terrenas. Mas essa mesma alegria que eu fiquei quando eu comprei esse bem, teve um dia que houve uma palavra que falou assim, ó, tem alguém que te ama, tem alguém que morreu por você. E meu coração se encheu da mesma alegria. Só que aquilo que eu obtive, aquilo que veio para mim naquele momento, é valioso até hoje, não perdeu o preço, não perdeu o valor, vai ser eterno, que é a minha salvação. Então, para mim, é muito mais valiosa esse momento do que aquele que eu fiquei alegre por alguns momentos. E aí, se passar alguns anos, já queria trocar. Mas esse presente, essa dádiva que veio de Deus, jamais eu quero substituir por nada. Não tem mais nada valioso do que a sua salvação, meu irmão. Não tem. Não há mais nada precioso do que a sua salvação. E hoje as pessoas dão mais valor para coisas do que para pessoas. Norteie a sua vida. Preste atenção naquilo que para onde você olha. Para onde você olha é mais valoroso do que aquilo que você está buscando. O Senhor enviou o seu Filho e Ele morreu na cruz por nós. E te deu esse presente, a salvação. Guarde isso. E no versículo 12 até o versículo 14, ele diz assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que os salvou, vocês foram, oh meu Deus do céu, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Além de Deus nos salvar,
fala assim, vocês são salvos, Ele nos deu uma garantia quando Ele envia o seu Espírito Santo. Porque quando Ele envia o Espírito Santo, Ele fala assim, esse é aquele que vai ficar grudadinho de você, que vai falar no seu ouvido toda hora. É aquele que você pode abrir a sua boca e começar a conversar, que Ele vai falar com você. Não é? Às vezes você está em casa, ô Anjinha, tal. Aí às vezes ela não escuta, porque está fazendo outra coisa. Ou às vezes chama, né, o esposo chama o filho, não escuta. Porque às vezes está ocupado fazendo alguma coisa. Ou às vezes não quer ouvir mesmo, né? Porque você falou, vai falar besteira, não quer ouvir, né? A gente tem que ser real, né? Realista. Às vezes vai falar alguma coisa que a mulher não quer ouvir, né, Alberto? Ela fala, dá um absurdo, né? Mas o Espírito Santo não é assim. Tudo que você fala, Ele ouve. Tudo que você fala, Ele vai ter uma direção. Tudo que você fala, Ele vai ter um consolo. Tudo que Ele fala, Ele vai ter um aconselhamento para você. Esse é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é como um selo na nossa salvação. Vocês são selados pelo Espírito Santo. E às vezes a gente esquece do Espírito Santo. Eu gosto quando o pastor Marcos fala, né? Quando o pastor Marcos fala assim, que ele entra no carro de manhã, quando ele vai para a empresa, ele está só ele no carro, mas ele pega o cinto de segurança, né? E põe o cinto de segurança e fala assim, Espírito Santo, vão comigo, né? Tá certo que o Espírito Santo não precisa de cinto de segurança, né? Mas ele coloca assim, a gente entende, né? Estou brincando com ele, se ele estiver ouvindo aí, né? Então, ele coloca assim, é isso. Né? Um ato simples que tem uma relevância imensa, porque você está reconhecendo que o Espírito Santo que selou a sua liberdade, a sua salvação, está com você em todo o tempo. Aleluia. Seja louco, anda falando sozinho na rua mesmo. Se a pessoa parar, estou falando do Espírito Santo. Aí hoje a pessoa nem pergunta, que às vezes a pessoa está com fone, né? Falando no telefone, então você pode falar com o Espírito Santo na rua, que ninguém vai chamar você de louco. Não vai se chamar também, nós somos pirados mesmo, né? Quem anda com Cristo é assim, é meio doido mesmo, né? Ah, Jesus é muito bom. Então o Espírito Santo é a assinatura do nosso, sabe aquele contrato que eu falei para você, de dívida que o Senhor pegou? É o selo, né? Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo em nós demonstra a autenticidade da nossa fé, provando que somos filhos e nos garantindo a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aí em Efésios, capítulo 3, a partir do 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, né? Então nós conhecemos ao Senhor, nós buscamos a sua bênção, então nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz, entenda aqui, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Veja que o Senhor é tão pleno, porque Ele sabe que, por mais que a gente deseje as coisas, Ele fala assim, vocês não sabem pedir, né? Eu tenho muito mais, mas você só pede isso, né? Então, porque a gente sempre fala, né, Anjinha? Tem que ser assim, diante do Senhor, reconhecer a grandeza dele, né? Então vamos lá. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É interessante quando a gente contempla assim, eu não sei, pelo menos eu vi essa grandeza dessa carta, como nós falamos aqui, que é como você entrasse nos portais celestiais. Deu para entender um pouco. Então, em casa, continue lendo o capítulo 2, capítulo 3, né, de Efésios, mas com essa mente, né, que é uma carta escrita nas regiões celestiais, é algo sobrenatural na nossa vida. E aqui eu concluo a palavra nesta manhã. Aleluia.
E relembrando, né? Irmãos, em nome de Jesus, tenha sempre vivo no coração de vocês isso. Que as coisas desse mundo vão passar. Mas aquelas que são espirituais, elas não se esgotam. Por isso que eu acho que cada dia mais a gente tem que ficar, sabe, agarrados em Cristo Jesus. Que o nosso levantar, que o nosso caminhar, que o nosso respirar seja Jesus Cristo. Por muito tempo, e agora eu entendo, sabe, pouco, quando antigamente, talvez eu nem vivi essa época, porque eu me converti com meus 25 anos de idade, mas as pessoas pareciam que eram mais tementes, né, pastor Wagner? A Deus. As igrejas lotadas, não porque se pregavam bênção, mas porque pregava Jesus Cristo. As igrejas cheias, não porque eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida espiritual. Não. As pessoas iam porque elas entendiam quando a palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu entendo quando chamavam os crentes, lá vai a Bíblia. Porque as pessoas liam, compreendiam e viviam a Bíblia. Hoje não mais. Então eu entendo porque aqueles irmãos andavam na rua com a Bíblia debaixo do braço, porque, como a Bíblia diz, eles não se envergonhavam do Evangelho. Eles queriam que todos soubessem que ele estava indo para a igreja. E não tenham dúvida, se alguém os parasse para perguntar algo, eles evangelizavam. Se alguém parasse para insultar eles e xingarem, quando eles chegavam na igreja, eles dobravam o joelho e oravam por aquela pessoa. Hoje eu entendo. Porque a igreja, ela começou a se esfriar. A igreja começou a colocar as suas vontades na frente da vontade de Deus. Mas, como a igreja caminha para os seus dias finais nessa terra, o Espírito Santo começa a resgatar tudo isso. Que comece pela Manaim. Amarmos mais a palavra, amarmos mais as pessoas, buscarmos mais o que é do céu do que é da terra. Que comece por nós, que comece por você. Olhar diferente aquela pessoa que te persegue, olhar diferente aquele seu amigo que trai você no emprego, aquela pessoa que quer puxar o seu tapete, ou aquele familiar que fala mal de você para os outros da família. Que você comece a olhar diferente, que você comece a caminhar diferente, que você comece a falar diferente, que você comece a agir diferente, para que essas bênçãos, bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu encerro com Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Em pé. Santo é o seu nome, Senhor.